Eu quero meditar hoje com você sobre o texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, narrando uma caminhada de 2 discípulos, de Jerusalém até Emaús, e há uma parte do texto onde nós encontramos escrito assim: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. 2 discípulos que caminhavam de Jerusalém até Emaús. Cristo havia sido crucificado, o Senhor havia ressuscitado, e naquele mesmo dia os 2 discípulos saem de Jerusalém, o local onde estava o templo, o lugar da adoração, voltando para Emaús, o lugar do dia a dia, o cotidiano da vida, o ambiente de trabalho deles. E ao longo deste caminho, Jesus os segue, caminha com eles, Jesus fala com eles, havia a preocupação deles com aquilo que havia acontecido em Jerusalém. Jesus os pergunta o que aconteceu. Então eles começam a narrar, somente você não sabe o que aconteceu, e começam a falar da crucificação, da morte do Senhor, como havia tudo acontecido. E assim segue a caminhada, mas quando Jesus chega a Emaús e eles entram em casa, eles convidam o Senhor a ficar ali naquela noite, e colocando-se à mesa no momento de partir o pão, Jesus parte o pão e eles reconhecem Jesus exatamente pelo partir do pão. Sabem, meus irmãos, eu fico imaginando a nossa caminhada no dia a dia, o nosso caminhar entre o templo e a nossa vida do cotidiano, como nós precisamos não ter 2 personalidades, como nós precisamos ter o mesmo caráter, como nós precisamos ser a mesma pessoa no templo ou no nosso dia a dia. Enquanto aqueles homens caminhavam com Jesus sem conhecê-lo, eles estavam com o coração triste, e de repente, quando o Senhor se aproxima, começa a caminhar com eles, o coração aquece e eles vão reconhecer isso quando reconhecem também Jesus no partir do pão. E sabem o que acontece? Eles se alegram e eles imediatamente voltam para contar aos demais que encontraram com o Senhor, e eles dizem: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, e eles contam aquela história toda e contam como conheceram Jesus. Eles não se contêm, eles passam a falar da sua experiência com Cristo. E é exatamente assim que nós precisamos olhar para a nossa vida. Uma vida de adoração no templo, mas ao mesmo tempo uma vida de adoração fora do templo também, falando da alegria de ter encontrado com Cristo, falando sobre um Cristo que caminha conosco na caminhada da nossa vida, que está conosco entre o tempo e entre o trabalho do dia a dia, um Cristo que faz toda a diferença, que aquece o nosso coração, que renova a nossa vida, que nos impulsiona para que possamos levar aos outros a experiência maravilhosa de poder caminhar com Cristo. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude nessa caminhada do dia a dia, que Ele seja sempre o teu companheiro, o meu companheiro das jornadas do trabalho para o tempo, do tempo para o trabalho. Que assim o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esta quarta-feira, 15 de abril, onde nós temos mais uma vez a oportunidade de meditar na Tua Palavra, te conhecendo como Deus que caminha conosco, um Deus companheiro, o Deus que aquece o nosso coração na jornada do dia a dia, não nos deixando sozinhos, mas estando sempre conosco e nos impulsionando para que possamos falar da maravilhosa experiência de te encontrar no caminho da nossa vida. Obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém.